E aí, fala galera, agora nós vamos iniciar aí nosso quarto tópico, projetos de circuitos combinacionais. Essa é a última etapa da nossa disciplina de eletrônica digital. Tudo que nós estudamos durante o curso se fecha nesse momento aqui. Quero que você entenda o seguinte: tudo que nós vimos até agora, simplificação, extrair os valores de tabela verdade, de circuito lógico, de expressão booleana, tudo isso vai ser utilizado agora. Então é importante você dar uma relembrada naqueles estudos anteriores, refazer uns exercícios, porque a gente vai precisar disso nesse momento. Na verdade, nós estudamos tudo aquilo por causa desse momento. Agora vem a parte prática da disciplina. Até agora nós ficamos estudando um monte de ferramentas, teorias, e agora estamos partindo para a parte prática aí da coisa. Como é que isso acontece então? Coloquei aqui, ó, projeto de circuitos combinacionais. O que seria isso? Quando eu falo em circuitos combinacionais, eu estou dizendo assim: a saída depende exclusivamente da entrada. Mas o que é saída? Vamos dizer que você quisesse automatizar aí a sala da tua casa. Aí você quer automatizar, por exemplo, na sua sala tem lá uma lâmpada, tem um ventilador, e você quer assim: eu quero automatizar a lâmpada, automatizar o ventilador, eu quero fazer essas coisas aí. Como é que seria esse processo? Vamos lá então. Saída é o que vai ser controlado. Então, quando eu falo assim, poxa, estou falando de saída em circuito lógico, eu estou dizendo o que vai ser controlado. Então, volta para a ideia da sala. A gente está falando da sala. Na sala, a gente está dizendo assim: você quer controlar a lâmpada, ventilador ou compressor de ar-condicionado, alguma coisa desse tipo. Quem seriam as tuas saídas ali? As saídas seriam a lâmpada. A lâmpada seria uma saída, porque é a lâmpada que eu vou controlar. O que mais que eu vou controlar? Eu vou controlar o compressor do ar-condicionado e assim por diante. Então, quer dizer, tudo que eu vou controlar é o que eu considero como saída. E o que seria a minha entrada? Bom, o que você usa para ligar a lâmpada? Você usa o interruptor, não é isso? Mas às vezes tem aquela situação onde você tem uma fotocélula, por exemplo. Você tem lá na rua uma lâmpada que liga sozinha, ninguém vai lá perto do interruptor. Por que você está ligando aquilo? Porque você vai usar um sensor para que ele identifique a ausência de luz ali e a lâmpada seja ligada. A gente está dizendo assim: a entrada é o que eu utilizo para controlar. Saída, o que eu vou controlar. Entrada, o que eu utilizo para controlar. No caso, nós falamos interruptor, sensores. Então, eu poderia colocar aqui sensores, interruptores. Essas coisas é o que a gente utiliza para controle das nossas variáveis de saída aí. Então está dizendo assim: projeto de circuitos combinacionais é quando eu tenho a minha saída controlada a partir de um circuito lógico. Mas para que esse circuito controle a minha saída, eu preciso fazer leituras das minhas entradas. Leitura no sensor, leitura nos interruptores, nos botões, as coisas desse tipo assim. Então, circuitos combinacionais, a saída depende da entrada. Agora vamos lá. Para mim fazer um projeto de um circuito, eu preciso levar em considerações algumas etapas. Primeiro, eu tenho uma situação qualquer, então é sugerido uma situação. A partir dessa situação, eu construo uma tabela verdade. Nós já vimos isso. Construímos a tabela verdade, partimos para a simplificação. Aí você pode usar os métodos de simplificação nessa fase aqui. Feito isso, eu vou extrair dessa simplificação um circuito lógico já simplificado. Aí a minha etapa prática é escolher os CIs que vão ser utilizados, comprar o CI e montar aí o meu projeto. Como é que a gente vai fazer então? Eu vou iniciar fazendo um primeiro projeto aí. Eu estou sugerindo o seguinte aqui, ó, como exemplo 1. Elabore um circuito lógico para encher um tanque industrial por meio de 2 eletroválvulas. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir escrever isso. Repara que a gente está falando então assim. Vou botar aqui, exemplo número 1. Nesse exemplo número 1, o que a gente tem está sendo sugerido o seguinte: temos um reservatório, é o que nós estamos lendo. Nesse reservatório nós temos 2 eletroválvulas, uma de entrada do líquido e uma outra de
saída do líquido. Isso aqui vai ser saída do líquido. Então vamos lá. Lendo aqui de novo. Elabore um circuito lógico para encher um tanque industrial por meio de duas eletroválvulas. Eletroválvula, eletroválvula. Sendo uma para entrada de líquido, quer dizer, isso aqui é a eletroválvula de entrada. Esse aqui é a eletroválvula de saída. Legal. Usaremos dois sensores, um sensor A e um sensor B, de níveis máximo e mínimo, respectivamente, obedecendo às seguintes condições. Então você vai ter lá dois sensores. Vou parar um pouquinho a leitura para que a gente consiga ir escrevendo. Eu tenho dois sensores, um sensor A e um sensor B. Então, vou colocar aqui. Os níveis dos sensores são: o sensor A está no nível mais alto, o sensor B está no nível mais baixo. Então eu tenho aí o sensor A e o sensor B. Vou baixar um pouquinho isso aqui para ficar mais tranquilo. A e o B. Tenho aí dois níveis aí. Aí ele me diz aqui três condições. Antes de eu ler as condições, primeiro vamos organizar esse pensamento aqui na nossa cabeça. O que a gente tem aqui? A gente tem dois sensores, o A e o B, duas eletroválvulas, uma de entrada de líquido, outra de saída de líquido, e temos algumas condições para isso aí. Nessa ideia aí, a gente tem três situações. Eu posso estar com um líquido aqui, posso estar com um líquido na segunda região aqui e o líquido na terceira região. Essas são as três regiões aí que eu tenho que são possíveis. Primeira coisa que a gente precisa entender: o que é a entrada, o que é a saída. Então eu vou escrever assim, ó, definição de variáveis. Definição de variáveis. Isso aqui é um ponto importante. Por que isso aqui é um ponto importante? Porque nas definições de variáveis fica claro que eu consegui compreender o enunciado. O enunciado está me dizendo assim: olha, você precisa tem duas eletroválvulas, uma para entrar líquido, outra para sair líquido. Elas vão ser controladas a partir de dois sensores. Considere que esses sensores são digitais, tá? Dois sensores digitais. Eles só percebem ausência de líquido ou presença de líquido. Então está assim, ó. Definição de variável. Primeiro, o que é entrada, o que é saída. Saída é o que eu vou controlar. Então, na verdade, a minha saída vai ser as eletroválvulas. As eletroválvulas são as variáveis de saída, porque elas vão ser controladas a partir de elas que vão ser controladas. O que pode acontecer com essas eletroválvulas? Duas condições. Uma é eletroválvula aberta. A gente tem que condicionar isso também. Não pode ser aquelas que abrem parcialmente. A outra é eletroválvula fechada. Bom, ou ela está aberta, permitindo a passagem do líquido, ou ela está fechada. Eu vou colocar assim: se ela estiver aberta, eu vou colocar 1. Se ela estiver fechada, eu vou colocar 0. Entenda, não é obrigado colocar aberta 1, fechada 0. Isso é escolhido pelo projetista, mas isso é importante. Isso é definir as variáveis, para que a gente consiga mais para frente ele continuar atuando. Segunda parte importante, nós temos sensores. Sensores são o que eu vou usar para fazer a leitura da informação, que no caso é a minha água. Então os sensores são as entradas. Eletroválvula, saída, o que eu vou controlar? Sensores, entradas. Então agora eu vou colocar assim: o sensor ele vai identificar duas situações: ausência de líquido, a ausência do líquido. A segunda situação, a presença do líquido. Repare então que nós temos aí duas situações para os sensores. Se eu não tiver líquido, eu vou colocar 0. Se eu tiver líquido, eu coloco 1. O que eu fiz então a partir desse momento aí? Foram definidas as variáveis desse negócio.
Eletroválvula é a minha saída. Se ela estiver aberta, eu digo que é 1. Se ela estiver fechada, eu digo que é 0. Sensores são as minhas entradas. Se eu tiver ausência do líquido, é 0. Se eu tiver presença do líquido, é 1. Isso é fundamental para que a gente agora consiga escrever nessa tabela verdade. Eu vou escrever a tabela verdade aqui nesse cantinho aqui. Então a primeira etapa já foi. Eu não quero apagar o desenho, porque o desenho vai ser importante para a gente analisar algumas coisas aí. Vou botar aqui, ó. Tabela verdade. Vamos lá. Aí talvez a gente pergunte para você assim: quantas são as variáveis de entrada dessa tabela verdade? Nós vimos que você tem 2 sensores, o sensor A e o sensor B. Logo então eu tenho 2 variáveis de entrada. Usando aquele conceito que nós aprendemos, 2 elevado a 2 é igual a 4, isso me gera 4 possibilidades, que eu vou colocar aqui, ó, A, B, deixa eu arrumar aqui, mais um, e o outro aqui. Então, vou fazer assim, esse aqui vai ser a minha eletroválvula de entrada do líquido. Aqui vai ser a minha eletroválvula de saída do líquido. Vamos lá então, vou fazer minhas 4 linhas. Então a gente precisa reparar o seguinte aí, precisa reparar que você tem 2 entradas, vou tirar isso aqui para não atrapalhar, 2 entradas e 2 saídas. As entradas são A e B, 4 linhas, 2 saídas. Como é que a gente constrói essa entrada? Igualzinho nós fizemos anteriormente, né? Joga um 0, 1 aqui, ó, 0, 1, 0, 1, 2 zeros, 2, 1. Isso a gente sabe fazer. Nós já vimos lá anteriormente nos módulos anteriores. Quero que a gente entenda então peraí, até aqui nenhuma novidade. Aqui a gente pareceu um pouquinho de novidade, mas ali não. Agora, como é que vai ser feito o preenchimento dessa tabela? A gente estava fazendo isso de forma aleatória, para treinamento. Agora não, agora isso tem um sentido. Perdeu aquele formato aleatório, agora tem um sentido. Porque nós definimos isso. Coloquei para você assim, ó, no sensor A está 0, no sensor B está 0. Você para e pensa, olha, o que eu fiz nas minhas variações, nas minhas variáveis? 0 representa a ausência de líquido. 0, ausência de líquido. Logo então eu tenho ausência de líquido no A, ausência de líquido no B. Se eu tenho ausência de líquido dos dois, tanto no A quanto no B, eu estou na região 1 aqui, ó. Olha a região 1. Eu não tenho líquido nem aqui nem aqui. O reservatório está aqui embaixo. O que eu faço então com as saídas? Depende do que está no seu enunciado. Repara o enunciado. O enunciado está dizendo assim: nível de líquido abaixo do sensor B. Nível do líquido abaixo do sensor B, ele está aqui. Eletroválvula de saída fechada, eletroválvula de entrada aberta. O que ele está dizendo para você? Não tem mais como sair líquido, o nível está muito baixo, mas pode entrar o líquido. Até deve entrar, porque está muito vazio, mas saída não tem mais como sair. Então vamos fazer o seguinte: fecha essa válvula e deixa essa aqui aberta. Mas o que representa matematicamente isso? Fechar essa válvula, eletroválvula fechada é 0, eletroválvula aberta é 1. Então vou falar assim: eletroválvula de entrada, pode entrar líquido, 1. Ah, mas por que é 1? Porque essa eletroválvula tem que estar aberta, é 1. É o que o enunciado está dizendo, tem que entrar líquido. E a de saída? A de saída está fechada, que foi o que nós vimos aí no enunciado. Essa foi a primeira condição. Precisamos olhar a segunda condição agora. Agora a gente está aqui nessa situação aqui, ó. Eu não tenho água no A, mas eu tenho o líquido no B. Estou falando água, mas nem sempre precisa ser água. Pode ser um líquido qualquer, tá? Eu estou agora nessa região 2 aqui, ó. Nessa região 2, eu tenho líquido no B e não tenho líquido no A. Então eu vou marcar aqui, ó, região 2. Tenho líquido no B e não tenho líquido no A. O que vai acontecer com as saídas? Vamos ver o enunciado. O enunciado diz assim: nível do líquido abaixo do sensor A, e acima do sensor B. Quer dizer, estou abaixo do A e acima do B, na região 2. Eletroválvula de saída e entrada aberta. Então, se a eletroválvula está aberta, a eletroválvula aberta é igual a 1.
vamos trazer isso para a tabela? Está aqui, ó. Eletroválvula de entrada aberta, 1. Eletroválvula de saída aberta, 1. Entenderam? Então, na região 2, as duas eletroválvulas estão 1, logo as duas estão abertas. Bom, a nossa terceira condição está dizendo assim, ó, nível de líquido acima do sensor A. Eletroválvula de saída aberta e eletroválvula de entrada fechada. Repara a região que nós estamos agora. Estamos aqui, ó, na terceira região, acima do sensor A. Então está dizendo assim, peraí, essa região é aqui embaixo. Olha ela aqui, ó. Ela é aqui embaixo. Por que ela não é na outra linha superior? Vamos reparar essa linha superior aqui? Ela está dizendo assim, ó, não tenho água no A, repito, voltando, não tenho água no B, tenho no A. Estou dizendo assim, peraí, não tem no B, tem no A. Logo, se não tem no B, tem no A, como isso é possível que esse compartimento é um compartimento único? Como eu posso dizer para você que tem líquido aqui e essa parte de baixo não tem líquido? Se isso é um comportamento único, essa linha da tabela aqui, ó, ela não existe. Ela não vai acontecer na realidade, porque não é possível eu ter líquido aqui e não ter aqui, por isso que eu pulei ela. Então, voltando para a última linha, aqui você repara que eu tenho líquido no A e tenho líquido no B, os dois aí, líquido A e B, tá? Tem líquido nos dois, quer dizer, eu estou na terceira região lá. Naquela região, o enunciado me diz, eletroválvula de saída aberta, quer dizer, eu posso retirar o líquido? Pode retirar o líquido, mas não pode colocar mais nada. Por quê? Isso é bem óbvio. Se você colocar alguma coisa aqui, vai transbordar, então não pode colocar mais nada. Então eu tenho que fechar a eletroválvula de entrada, fechar a eletroválvula de entrada e abrir a eletroválvula de saída. Abri a de saída, fechei a de entrada, atendi aí o que estava pedindo no meu enunciado. Legal. E o que eu faço nessa aqui? Eu poderia colocar 0 aqui, não fazer nada, mas aí a gente vai colocar o seguinte aqui, nós vamos começar a se acostumar com essa linguagem. Nós vamos colocar aqui um X. O que é esse X? Esse X está me indicando o seguinte, X significa tanto faz. Tanto faz essa variável assumir 0 ou assumir 1, porque na prática ela nunca vai existir. E onde é que entra esse tanto faz na nossa questão? Então é o seguinte, tem situações, tem projetos que esse tanto faz ajuda a gente a reduzir o circuito, tem projetos que não, tá legal? Então agora vamos apagar aqui, vamos fazer o seguinte, vou ter que apagar essa parte, ela já serviu para a gente encher a tabela, agora vamos fazer a nossa simplificação. Lembra que naqueles nossos bloquinhos a gente tinha lá tabela verdade, feita a tabela verdade, parte para simplificação. Então vamos montar aqui dois mapas. Está lá o mapa. Esse mapa vai ser duas variáveis. Nós temos aí a variável A, aquele papo de A barrado, B barrado e B, a variável B. Linha é o A, coluna é o B. Esse vai ser o mapa da eletroválvula de entrada. Vou fazer o mesmo mapa, só que agora para a minha eletroválvula de saída. Então, vou colocar ele aqui. Aqui tem o nosso A barrado, o A, o B barrado, o B, o A aqui de linha, o B de coluna, e esse é o mapa da eletroválvula de saída. Vou numerar ele só para a gente poder reforçar aquele que nós já vimos anteriormente. 0, 1, 2, 3. Não precisa ficar numerando toda hora isso, mas vou fazer 0, 1, 2, 3. Pegando aquela tabela, vamos pensar agora, eletroválvula de entrada, tá ela aqui, ó. É essa coluna que a gente está olhando, é essa coluna. Então, lembra das posições. Posso até escrevê-las aqui, mas eu não vou escrevê-las de novo. Ó, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Na posição eletroválvula de entrada, estou nessa coluna aqui. Na posição 0, eu tenho 1, então eu vou trazer o 1 para cá. 1 na posição 0. Na posição 1, eu também tenho 1, tá ele aqui. Na posição 2, eu tenho x, x está aqui. E na posição 3, eu tenho 0. Não vou colocar o 0, deixar aqui sem nada. Vou fazer a mesma coisa para a eletroválvula de saída. Na posição 0, eu tenho 0. Na posição número 1, eu tenho 1. Eu estou falando de posição, vou apagar aqui para a gente poder, porque
Quer ver se você esquece as coisas? É melhor a gente falar. Vou escrever aqui do lado. Posição 0, linha 2, linha 2, linha 3. Então, essas linhas, essas posições estão relacionadas com essa parte aqui do mapa. Então, vamos lá. Na posição 1, coloquei lá o meu 1. Na posição 2 é o X. E na posição 3 é o meu outro 1. Olha, vamos fazer igual a gente estava fazendo anteriormente aí. Não tem como fazer quadra, mas tem como fazer dupla, aqui é a dupla. Certo? Aqui vou fazer uma dupla também, só que na vertical. Usei o X para alguma coisa? Não, porque o X não me ajudou em nada nessa situação aqui. Mas tem situações de projetos que isso aqui ajuda. Aqui não. Então eu vou colocar aqui, ó, resultado da minha eletroválvula de entrada. Resultado dela vai ser o resultado dessa dupla. Essa dupla, os dois pertencem à linha do A barrado. Então, a minha simplificação se fecha aí com A barrado. A barrado é a minha simplificação. Só tem essa dupla, não tenho mais o que simplificar aí. E aqui embaixo? Aqui embaixo agora eu tenho o seguinte, eletroválvula de saída. A simplificação vai ser essa coluna aqui, ó, que é a coluna do B. A coluna do B é a minha eletroválvula de saída. Olha lá, os dois pertencem à coluna do B. Resultado dessa simplificação, A barrado. Resultado dessa simplificação, B. Feito isso, só falta a gente fazer uma coisa aí para fechar esse exercício. O que nós vamos fazer agora? Montar o circuito. Vou apagar o lado de cá, que também a gente não precisa mais. Já simplificamos. E vamos agora, vou apagar esse desenho também, montar o circuito para fechar esse exercício. Bom, nessa montagem do circuito, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, o A e o B. Vamos colocar o A, eletroválvula de entrada, igual a A barrado. Então, vou colocar aqui, ó, quem é o A barrado? É a porta que nós reconhecemos ela, vimos ela como porta inversora. Vou desenhar aqui a simbologia dela e aí eu vou para a minha eletroválvula de entrada. A A passa pela porta inversora, eletroválvula de entrada. A minha eletroválvula de saída já tem o B direto, então isso aqui não tem porta lógica. É só você ligar o sensor direto na eletroválvula de saída. Eu não preciso de porta lógica aí. Aqui não tem nada de barrado, de produto, de soma, ele está direto. Bom, assim nós fechamos aí o nosso primeiro exemplo, tá legal? Agora vamos fazer um segundo exemplo para reforçar o conceito. Bom, vamos fazer agora o exemplo 2. Eu vou ler aqui, ó. Deseja-se projetar um alarme para alertar o motorista quando ocorrerem as seguintes situações: pressão de sistema de arrefecimento insuficiente, sistema de refrigeração auxiliar, temperatura acima da nominal. Repara que esse exercício ele já nos deu uma dica aí. Você tem 3 variáveis. Uma variável é a pressão, a segunda variável é o sistema de refrigeração, a terceira variável é a temperatura. Então vou colocar aqui, ó. Eu tô avaliando 3 coisas aí: pressão, sistema de refrigeração auxiliar e temperatura. 3 coisas sendo avaliadas. O que eu estou controlando aí? Vamos lá. O veículo deve ser desligado em caso de pressão no sistema de arrefecimento for insuficiente. Estou falando assim, se a pressão for insuficiente, desliga o motor. Segundo ponto, ou o motor está com a temperatura acima da nominal sem que o sistema auxiliar esteja ligado. Ele está dizendo então 2 situações para você. Pressão está insuficiente, desliga o motor. Temperatura subiu muito, não ligou o sistema de refrigeração auxiliar, também você tem que desligar o motor. Então eu estou controlando aí uma única saída. Vou colocar aqui, vou chamar essa saída de alarme. Alarme é a minha saída. Entrada, eu estou verificando a pressão, o sistema de refrigeração e a temperatura. Vou pensar um pouquinho aqui. Olha lá. Primeiro, o alarme. Só pode ter 2 condições. Ou o alarme é 1, que significa alarme ligado, ou o alarme é 0. 2 situações para ele. Entrada. A pressão ela pode ser insuficiente ou suficiente.
O sistema de refrigeração pode estar ligado ou desligado. A temperatura pode estar acima da normal ou abaixo da normal. Vamos fazer com o esquema. Eu vou apagar esse S aqui, ó, e vamos fazer com calma aqui para escrever isso. Vou botar assim, ó, alarme ligado. Vai ser igual a 1. Alarme desligado igual a 0. Duas situações. Agora vamos pensar na pressão. Pressão suficiente. Se a pressão está suficiente, eu vou dizer que é 0. Se a pressão está insuficiente, eu vou dizer então que é 1. Estou definindo isso. Pressão suficiente 0, pressão insuficiente 1. Agora vamos pensar na sistema de refrigeração. Refrigeração. Vou botar sistema porque eu botei S ali para ficar bem mais tranquilo. Sistema de refrigeração igual a 0. Sistema de refrigeração igual a 0 significa que ele está desligado. Sistema de refrigeração igual a 1 significa que ele está ligado, ok? Faltou, né, a temperatura acima da normal, temperatura abaixo da normal. Vou escrever aqui, temperatura normal, vou chamar normal, tá? Vai ser igual a 0. Temperatura acima, vamos dizer igual. Lembra que isso é definição das variáveis. Outra coisa legal que a gente pode fazer aqui, eu posso mexer com um pouco o teu cérebro, é tirar esse negócio de A, B, C. Seria bem legal a gente botar aqui o P, o S, o T. Daria mais sentido para a coisa. Eu acho que eu vou até fazer isso, para que você tenha uma ideia mais interessante da coisa. A gente sai dessa zona de conforto, de sempre esse negócio de A, B, C. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. Ó, P, vou botar aqui S e T. A estrutura se mantém, não mudou nada. 0, 1, 2, 0, 2, 1, só mudaram as letrinhas só, as variáveis. Então vamos lá. P, S, T. O que está me dizendo aqui nessa primeira linha? Primeiro ele está me falando assim, ó, a pressão está suficiente. Não tem nenhum problema com a pressão. O sistema de refrigeração auxiliar está desligado. É isso que está me dizendo. A temperatura está normal. Tem algum problema nessa linha? Não. Pressão, ok. Temperatura, normal. Sistema de refrigeração, desligado. Nenhum problema. Não precisa acionar o alarme. Alarme desligado. Segunda situação. Você tem aqui, ó, pressão suficiente. Repara. Pressão suficiente. Legal. Sistema de refrigeração auxiliar, desligado. Sistema de refrigeração auxiliar, desligado. Temperatura acima da normal. Problemas. O exercício, o enunciado, ele diz assim: alerta o motorista caso a temperatura esteja acima da normal e o sistema de refrigeração não está ligado. Então aqui nós estamos com um problema. Logo então eu tenho que acionar o meu alarme. Alarme acionar. Vamos para a terceira linha. Pressão suficiente. Sistema de refrigeração ligado. Temperatura normal. Não temos nenhum problema. Alarme desligado. Pressão suficiente. Sistema de refrigeração ligado. Temperatura acima da normal. A temperatura está acima. Mas o sistema de refrigeração auxiliar está ligado. Então, se eu estou com isso acima e o sistema de refrigeração está ligado, também não tem problema, porque o exercício me condiciona a dizer o seguinte, a entender o seguinte: se isso aqui está alto, mas isso está ligado, não precisa avisar o motorista. Então aqui é desligado. Vamos para a próxima linha. Pressão insuficiente. Repara, pressão insuficiente, pressão insuficiente, sistema de refrigeração desligado, temperatura normal. Pressão insuficiente já está indicando problema, segundo o meu enunciado. Então aqui eu tenho que avisar o motorista. Alarme ligado. Pressão insuficiente, alarme ligado. E aqui está crítico, porque olha só, pressão insuficiente, temperatura alta
e sistema de refrigeração desligado. Quer dizer, eu estou nas duas condições. Condição de pressão insuficiente e temperatura alta sem isso aqui estar ligado. Aviso o motorista. Pressão suficiente, sistema de refrigeração. Pressão insuficiente, já para, já bota logo lá, alarme. Pressão insuficiente, alarme. Então, quer dizer, eu tenho que avisar o motorista dessas 5 possibilidades, dessas 8 possibilidades, eu tenho que avisar ele em 5 possibilidades. Tá legal? Agora, preenchemos a tabela. Primeira etapa concluída. Vamos pegar isso e vamos jogar para o mapa. Lembra a numeração do mapa? A numeração do mapa diz o seguinte para a gente. Aqui é 0, 1, 3 e 2. 4, 5, 7 e 6. Bom, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Posição 1, traz a posição 1. Posição 4, 5, 6 e 7. 4, 5, 6 e 7. Estou quase acabando o exercício. Vamos extrair essas respostas? Vou pegar aqui o preto, vou fazer logo aqui uma quadra, ó, porque a quadra já resolve um monte de problema para mim aqui. Fiz uma quadra. Feito a quadra, sobrou esse cara sozinho. Não tem vizinho aqui, não tem vizinho aqui, mas tem um de baixo. Ah, mas eu já usei o de baixo na quadra. Não tem nenhum problema. Ele vai ajudar agora o de cima. Foi lá, ajudou o de cima. Então, eu tenho aí uma quadra e uma dupla. Resultado disso aí, vou escrever assim, ó, alarme. Já que a minha saída é um alarme. Outra coisa que eu acho que a gente poderia alterar também aqui, vou alterar isso agora, vou tirar esse A, vou tirar esse C, vou tirar esse B aqui e vou mudar essas letras todas para confundir um pouquinho. Vamos lá, aqui vai ser P barrado, aqui vai ser S barrado e S, T barrado e T barrado. Vamos lá, então, essa quadra, os 4 pertencem à linha do P, logo então o P continua. Quadra elimina 2 variáveis, só tem o P, não existe mais ninguém aí, o resto já foi eliminado, como vimos anteriormente aí. Mas, vamos pegar agora o resultado da dupla. Os dois, olha lá, esse aqui está no P, esse aqui está no P barrado, P está eliminado. Os dois pertencem à coluna do S barrado está aqui. Os dois pertencem à coluna do T está aqui. Então, a minha simplificação obteve esse resultado aqui, ó. O alarme vai ser acionado quando for igual a P mais S barrado vezes T. Vou colocar aqui agora, hein? Entrada P, entrada S, entrada T. As 3 entradas estão aí. P, S e T. Vamos lá. Então eu tenho agora S barrado vezes T. Vou fazer ele aqui. Vezes é a minha porta E. O S está barrado. Vou trazer aqui a barra dele. S passou na inversora, entrou na porta de vezes. O outro que vai entrar na porta de vezes é o T. T está aqui, entrou na porta de vezes. Então agora eu estou aqui com S barrado vezes T, mais o P. Vou entrar com uma porta aqui, ou entrou o resultado do produto, e ao mesmo tempo vai entrar aí a minha variável P aí. Repare então que você tem agora aqui. O que faz isso aqui? Isso aqui inverte. Então aqui eu vou obter o S barrado. Aqui na saída eu vou ter S barrado vezes T. Aqui em cima chegou o A. O resultado final vai ser P. Aí vai ser P mais S barrado vezes T. E atende a minha situação. Então, quer dizer, o meu projeto chegou à conclusão de que esse é o circuito que vai efetuar aquilo que foi proposto lá no início do nosso exercício. Ok? Bom, agora vamos fazer o terceiro exemplo. Vamos fazer a leitura nesse exercício. Projete um circuito para monitoramento de uma bateria de 15 volts.
Nós vamos projetar esse circuito aqui, que vai monitorar uma bateria. A tensão na bateria é convertida em um sinal digital. Então, está aqui, conversor AD. Pega a tensão da bateria, transforma essa tensão da bateria num sinal digital. Esse sinal digital vai ser representado por um número binário de 4 bits. Então, já te deu a dica, 4 bits. A nossa tabela verdade tem que ter 4 bits. Está lá, tabela verdade, 4 bits, 16 linhas. Sendo cada bit equivale a um degrau de 1 volt. Cada bit, um degrau de 1 volt. O circuito deve alertar o usuário sempre que a tensão da bateria for menor que 9 volts. Então, a gente quer dizer o seguinte, ó, se a tensão na bateria for menor que 9 volts, alerta o usuário. Como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro, na linha do 0, 0, 0, 0, é a linha que eu estou com 0 volt de tensão. No 0, 0, 0, 1, eu tenho 1 volt de tensão. Então, aqui eu tenho 2 volts de tensão, 3 volts, 4 volts, 5, 6, 7, 8, 9 volts. Isso é informação que eu tenho, que foi me dada no enunciado aí. Então, estou dizendo para você assim, peraí, cada linha dessa representa um aumento de 1 volt. Se eu fosse fazendo aqui até a última linha, aqui teria 15 volts. 14, vou fazer aqui todos, 13, 12, 11 e 10. Aí o exercício fala assim, alerte o usuário caso a tensão da bateria seja menor que 9. Olha lá, ó, vamos lá, 9 está aqui, menor que 9, então está me dizendo o seguinte, tudo que está acima de 9, eu não preciso avisar o usuário. Se eu não estou avisando o usuário, logo então eu tenho nível 0 na saída. Quando eu vou avisar o usuário, eu vou avisar quando a tensão for menor que 9. Avisar o usuário significa colocar a saída com nível alto, com nível 1. Então isso aqui é motorista, o usuário vai ser alertado. Aqui é o usuário não vai ser alertado. O usuário alertado, o usuário não vai ser alertado. Ele vai ser alertado abaixo de 9. Nossa tabela verdade só é esse. Esse para construir a tabela verdade é bem mais simples. Agora, construir a tabela verdade, vamos trazer ele para o mapa. Olha lá o mapa, as posições, hein? Eu estou na posição aqui, ó. Da posição 0 até a posição 8, é onde eu estou. Então, vou colocar eles aqui, ó, todos eles. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se eu estou da posição 0 até o 8, peguei o que está no mapa, peguei o que está na tabela, repetindo, levei para o nosso mapa. O que eu tenho que fazer ele agora? Agrupamentos. Os agrupamentos são oitavas, quadras, duplas. É possível fazer oitava aqui? Se a gente olhar esse mapa, tu já vê que é claro, mas tem uma oitava aí bem fácil da gente visualizar, que é essa oitava inteira aqui. Já temos uma oitava aí. Quando eu faço essa oitava, só sobrou um sozinho aqui, ó. Solitário aqui. Esse solitário não é possível fazer, ele não tem ninguém aqui, ninguém em cima, mas aí eu posso. Esse aqui pode se juntar com o que está lá do outro lado. Essas coisas são conectadas, então aqui eu posso pegar esse aqui e juntar com aquele ali, ó. E aí eu formo uma dupla com ele lá em cima. Então, o que eu vou ter nesse mapa? Eu tenho uma oitava e tenho uma dupla. Como é que ficaria o resultado dessa oitava? Então, repetindo aqui que nós fizemos com mais calma. Daqui até aqui é o que está ligado, é quando eu vou acionar o alarme. Todas essas posições eu transferi para o mapa, formei uma oitava e formei uma dupla. Vamos agora tirar os resultados dessa oitava aí. Vou apagar aqui para que a gente tire os resultados do mapa, da oitava e da dupla. Encerrado isso, olha lá, saída é igual. Essa oitava inteira, olhando os 8, todos eles pertencem às linhas do A barrado. Logo então, a minha saída vai ser igual a A barrado. E o B, o C, o D, some os 3. Uma oitava elimina 3 variáveis, já vimos isso anteriormente. Mas, vamos fazer agora a dupla. Esse com esse aqui, dupla. Ó, esse está no A.
Esse está no A barrado, não tem condição dele continuar, o A foi eliminado. Esse está na linha do B barrado, o outro também está na linha do B barrado. Se os dois estão na linha do B barrado, o B barrado continua. Esse é coluna do C barrado, o outro também é coluna do C barrado. Os dois pertencem à coluna do C barrado. C barrado continua. Falta olhar o D. Esse e esse também pertencem à coluna do D barrado. Os dois pertencem à coluna do D barrado. Então o D barrado também continua. Resultado da oitava. Resultado da dupla. Eliminamos 3 variáveis, eliminamos uma variável. Está aí a nossa equação simplificada. O que falta fazer agora para a gente acabar esse terceiro exemplo? Falta montar o circuito. Vamos montar o circuito. Vou colocar aqui A, B, C e D. A, B, C e D. Bom, então eu tenho aqui A barrado, B barrado, C barrado e D barrado. Vou botar aqui uma porta de multiplicação. Porta E, vou colocar lá o B barrado, o C barrado e o D barrado, os três aí, B barrado, C barrado, D barrado. O resultado disso vai ser somado com o nosso A barrado. Então tá aqui a minha porta do A barrado, bota aqui o barrado, o resultado está aqui. Então aí eu tenho o meu circuito lógico. Aonde se encaixa isso? Se encaixaria aqui. Então eu teria a tensão da bateria, passaria por um conversor que geraria aqueles níveis de bits que nós vimos ali na tabela verdade. Daquela tabela verdade, daqueles resultados da saída daquela tabela verdade, vai para esse circuito e esse circuito vai controlar a minha saída, que no caso aí seria o meu alarme. Não sei se é sonoro, se é visual, aí depende do seu objetivo aí. Então nós montamos aí o terceiro projeto. Legal? E encerramos os nossos estudos do quarto tópico e da disciplina de eletrônica digital 1.